aquilo que nós não encontramos em nenhum outro lugar. A palavra do Senhor, ela é escudo, a palavra do Senhor, ela é espada, e ela penetra nas juntas e nas medulas, e é capaz de discernir pensamentos, ela é capaz de fazer e revelar o mais profundo pensamento escondido. Muito obrigado, Oswaldo. Gênesis capítulo 45, versículo 5, diz assim: agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Agora vai lá para Êxodos, no capítulo 3, por favor. Êxodos capítulo 3, versículo 10. Vá, pois, agora. Eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Amém? Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, diante de Ti aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra nós estamos. Senhor, que o Senhor venha nos dar um alimento que precisamos aqui, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha usar a minha vida, Senhor querido, para edificação da Tua noiva. Senhor, que essa palavra seja como uma flecha incendiada, Senhor querido, uma flecha com fogo, e que o coração de todos aqueles que me ouvem seja como palha seca, Senhor querido, e que seja incendiada pelas palavras que saírem da minha boca. Senhor, que haja um impacto pela Tua palavra na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Podem se assentar? Repete comigo assim: como ter certeza do chamado de Deus? Uma vez mais para fixar: como ter certeza do chamado de Deus? Vamos ver sobre o que é o chamado de Deus, o que seria isso, como caminhar em direção a viver os propósitos de Deus na nossa vida. Toda mensagem que eu prego, toda não, mas 80% das mensagens que eu prego nasce de um devocional. Aquele devocional diário. Eu queria falar que eu jejuei 3 dias, orei 5 horas e Deus me deu uma mensagem. Não. Mas toda mensagem, quase todas as mensagens que eu prego, nascem de um devocional, aquele devocional diário que a gente faz, aquela hora que a gente separa para estar com Deus, para meditar em Sua palavra, para orar, para falar com Ele. E não foi diferente aqui. E Deus falou já há algum tempo comigo a respeito disso. E nessa terça-feira estávamos em reunião,
e Deus confirmou essa palavra. E nessa confirmação, o irmão Juliano me procurou no final da reunião e falou que eu estaria pregando. Então, depois da confirmação da palavra, veio o convite para pregar. Então, estava bem claro, prega isso. Deus estava falando assim, prega isso, Leonardo, prega isso. Então, vamos ter hoje um pouco de clareza a respeito do chamado. O que é chamado? É a eleição ou escolha de Deus a uma pessoa ou grupo de pessoas para viver um determinado propósito de Deus na terra. Vamos todo mundo junto? É a eleição ou escolha de Deus a uma pessoa ou grupo de pessoas para viver um determinado propósito de Deus na terra. Deixa eu exemplificar isso aqui. Um prefeito ou um presidente, ele tem um propósito, que é o político. E quando a gente elege ele, a gente coloca ele num propósito que a gente espera que ele cumpra, certo? Quando Deus escolhe alguém, quando Deus escolhe uma nação, como foi de Israel, ele tem um propósito atrás daquela eleição. Deus chama Abraão, através de Abraão ele forma uma nação. E o que Deus queria com a nação de Israel? É o propósito. O que Deus queria com a nação de Israel é o propósito. E o que ele queria com a nação de Israel? Que todas as nações que estavam ao derredor dele vissem a glória dele, vissem o que ele podia fazer, que ele é o verdadeiro Deus, e levasse a essas nações a adorar o verdadeiro Deus. Esse é o propósito do chamado. Deus chama alguém, Deus chama uma nação para um propósito determinado. Lemos aqui um texto em Gênesis no capítulo 45, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Êxodo, por favor. No texto de Gênesis 45, vemos o contexto de José. Em Êxodo, no capítulo 3, vemos o contexto de Moisés. 2 homens, 2 chamadas. 2 homens diferentes, 2 chamadas diferentes. Enquanto José foi chamado para ser usado para abençoar o povo israelita no Egito, Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Veja a diferença aí. O texto de José, ele mostra uma certeza que ele tinha dentro do processo do propósito de Deus para a vida dele. Gênesis 45, 5. Olha o que ele fala para os irmãos dele. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de você. Você vai entender um pouco da história de José e por que ele fala isso, mas no final da mensagem. Mas, veja bem, mesmo ele sofrendo todo o processo que nós veremos que ele passou, ele tinha certeza do propósito de Deus, do chamado de Deus para a vida dele. E é isso que nós devemos ter em meio ao processo, é o que nós devemos ter, é a certeza. Agora, já no texto de Moisés, aprendemos o que precisamos para viver o propósito de Deus para a nossa vida, o nosso chamado. Está com a sua Bíblia aberta? O que precisamos? Versículo 14. Versículo 14 diz assim: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso
que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Nós precisamos, primeiramente, conhecer quem nos chamou. Para viver o propósito de Deus para as nossas vidas, nós primeiro precisamos conhecer quem nos chamou. No versículo 13, a pergunta de Moisés é o seguinte: o que é que eu vou falar para esse povo quando eles me perguntarem quem me enviou até vocês? O que é que eu vou falar para eles? Aí Deus responde para ele assim: o eu sou o que sou me enviou a vocês. Uma pergunta que não era simplesmente querendo conhecer o nome de Deus. Moisés não queria apenas conhecer, saber o nome de Deus. Moisés queria saber, conhecer o caráter de Deus. O que representava esse Deus? A pergunta difícil de Moisés revela uma resposta enigmática de Deus. A resposta de Deus foi poderosa e de difícil entendimento. Por quê? Porque ela revelava e ela revela um chamado a Moisés e todo o povo a vir experimentar a fidelidade do passado, a providência do presente e a garantia de vitória no futuro. Isso é revelado nos versículos 15 a 22. Vamos ver o que está escrito nos versículos 15 a 22 do capítulo 3. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Está vendo? Está lembrando do passado e de toda a providência que Deus fez no passado, a fidelidade dele com os patriarcas do passado. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora está falando do presente, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus, dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você virá com elas ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentrando o deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Olha agora: e farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos as israelitas pedirão às suas vizinhanças, e as mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de
prata, de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas, assim vocês despojarão os egípcios. Quando Deus mostra o nome dele, o eu sou o que sou, e o significado disso é: eu serei o que vocês precisarem que eu seja. Deus estava revelando o seu caráter, que era: eu sou fiel no passado, eu providencio no presente, e eu vou te garantir a vitória no futuro. Esse é o seu Deus, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que chamou a sua igreja para viver uma vida diferente das nações daí de fora. Somos uma nação separada, chamada, eleita para viver um chamado específico de Deus aqui na terra. Você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa entender quem Ele é, o que Ele já fez, o que Ele continua fazendo e o que Ele continuará fazendo através dos séculos. Você precisa entender que Ele é um Deus eterno, e se Ele é um Deus eterno, Ele está fora do tempo. Ele não era, Ele é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro. O eu sou, o que sou, é o seu Deus. Moisés, diga ao povo que se vocês precisarem que eu seja o seu alimento, eu sou. Moisés, diga ao povo, se vocês precisarem que eu seja o calor, eu sou. Se vocês precisarem de sombra, eu sou a nuvem que tampa vocês do sol. Se vocês precisarem de um calor, eu serei a coluna de fogo à noite. Moisés, quando vocês forem atacados pelos inimigos que tem naquela terra, eu vou ser a sua vitória. Esse é o seu Deus. O poder dele não muda. O poder dele continua o mesmo, ele é imutável. Mas vamos adiante. A segunda coisa que vejo no texto de Moisés e que precisamos entender para viver o propósito chamado de Deus é: qual a motivação do chamado? Por que Deus chamou alguém ou um povo? Precisamos entender o que motiva Deus a eleger alguém para viver o propósito dele, o chamado dele. Porque não é para viver ou achar que Deus está me levantando em uma posição para o meu benefício próprio. Algumas pessoas acreditam nisso, que é para isso. Eu vou orar para Deus me levantar para que eu seja um cantor e eu vou vender muitas músicas e eu vou ganhar muito dinheiro. Não. O propósito de Deus levantar alguém é para esse alguém ou essa nação atrair mais pessoas para Ele, para que adorem a Ele. Aí você pode pensar, mas Deus é muito egoísta. Porque Deus levantaria alguém para adorá-lo, para viver de uma forma que atraia mais pessoas para adorá-lo? Não, Deus não é egoísta. E eu tenho uma resposta para isso. Deus é tão bom e longânimo para conosco que Ele te chama para viver diferentemente. Ele escolhe uma nação para viver diferentemente. Ele chama a noiva dele para viver
diferente e viver o propósito dele aqui na terra para adorá-lo, porque ele sabe que quando eu adoro ele, ele está providenciando. A providência de Deus não para enquanto você continua adorando a ele. Esse é a maior motivação de Deus em eleger alguém a um propósito, é o alcance de vidas, de pessoas para adorá-lo. Agora vamos entender esse chamado. Eu quero entender o meu chamado. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 4 ao 11, diz assim: há diferentes tipos de dons. Tem alguém me ouvindo? Poucas pessoas. Tem alguém me ouvindo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 11. Há diferentes tipos de dons, mas um mesmo Espírito. Há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes tipos de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito. A outro, poderes para realizar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedades de língua. A outro, ainda, interpretação de línguas. Todas as coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui a cada um como quer. Somos um corpo, e aqui, dentro de um corpo, existe membros, órgãos com várias funções. Nenhum membro é menos importante ou mais importante do que o outro. O que prega não é mais importante do que aquele que limpa o banheiro. Inclusive, foi eu mesmo que limpei hoje. Não tem esse que seja mais importante. O Mateus está lá atrás e ninguém está vendo ele. Eu estou vendo só o olho dele ali. E ele não é menos importante ou mais importante do que eu. Cada um tem a sua especialidade e cada um contribui ou deve contribuir para o crescimento da noiva de Cristo. Você precisa entender qual é o seu chamado, em o que você pode ser útil, em o que você pode fazer para que a noiva de Cristo cresça. Você não pode pensar que você é um zero à esquerda. Eu gosto dessa palavra, um zero à esquerda, porque um zero à esquerda é nada, né? Você não pode pensar isso. Por mais que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele diz assim que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. E eu olho para a minha vida, porque eu era muito tímido. E eu tenho muita dificuldade para falar. E acredito que a minha língua é pesada, mais pesada que a de Moisés. Sou gago, eu tenho dificuldade de ter atenção, mas eu acredito que Deus me escolheu para esse ministério. Eu acredito que Deus me escolheu para fazer uma obra dele aqui na terra. Mas eu sou importante por causa disso? De maneira nenhuma, porque o apóstolo Paulo continua em 1 Coríntios. Se alguém glorie em alguma coisa, glorie-se na palavra do Senhor. Por quê?
Porque quando eu olho para mim, eu vejo que eu não sou. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu sou pequeno, falho, limitado. Mas quando eu olho para aquele que é, aquele que faz, eu vejo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Então eu quero que você entenda isso. Você não é pequeno demais para que não possa fazer nada. E nem grande demais para achar que ninguém é merecedor da sua ajuda. Porque tem gente também que acha os especiais da galáxia, né? Acha que, não, eu não posso fazer isso porque eu vou sujar as minhas mãos. Mas não é isso que o Senhor espera de nós. Porque ele diz assim, o Senhor Jesus, se alguém considera ser maior no reino dos céus, ele primeiro deve lavar os pés, ele deve servir. O reino de Cristo é o inverso. O grande não é aquele que é servido, o grande é aquele que serve. E nós fomos chamados para servir ao Senhor dessa terra. Amém? Tinha escrito aqui a respeito de Raabe, para mostrar o quão é importante qualquer trabalho. Quem conhece Raabe? Raabe foi uma mulher que ela fez apenas algo escondido, que era descer 2 espiões pelo muro. Só isso que ela fez. Ela apenas desceu pelo muro, a muralha que protegia a cidade, e ela desceu 2 espiões por esse muro. Mas me responde, foi um grande feito? Não, não foi. Mas o que aconteceu? Ela foi parar na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Por quê? Porque ela decidiu confiar e depender do Senhor. Ela decidiu ter fé e ela decidiu fazer alguma coisa por algo que ela acreditava. Agora vamos passar para o processo. Abra sua Bíblia agora em Gênesis no capítulo 37. Gênesis no capítulo 37. Fala dos sonhos de Deus. O processo do chamado de Deus para o propósito que Ele determinou em sua vida inicia quando você toma a decisão de viver o propósito. Acredito que todos conhecem a história de José. José, ele tinha por volta de 17 anos quando ele recebe um sonho. E esse sonho, ele decide contar aos seus irmãos. Que foi um erro, um acerto? Eu não sei, Daniel. Por quê? Porque depois que ele conta esse sonho, começa um processo doloroso na vida dele. Ele sonha que os feixes dele, dos irmãos dele, vinha e se dobrava diante dos feixes dele. E aí, no café da manhã, ele decide contar esse sonho aos seus irmãos. E ele já era odiado. Vamos no versículo 2 aí. Versículo 2. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa.
Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. A primeira coisa que eu vejo aqui na vida de José era que ele era íntegro. Ele era íntegro, porque ele contava tudo para o seu pai do que os seus irmãos faziam de errado. Os meninos aqui estão falando, ô fofoqueiro. A segunda coisa que eu vejo é que ele era odiado e invejado. E depois que ele conta os sonhos para os irmãos dele, isso piora, isso agrava. Por quê? Porque ele já era odiado, já era invejado. Porque seu pai amava ele muitíssimo. E aí ele decide contar o sonho de que os feixes dos seus irmãos iriam se dobrar diante dele. O escritor, ou melhor, o humorista Max Beerbohm, ele diz assim: as pessoas que insistem em contar seus sonhos são um dos terrores à mesa do café da manhã. A inveja causa o sofrimento interior quando os outros são bem-sucedidos. E a maldade, a satisfação interior quando os outros fracassam. Com frequência, a inveja e a malícia geram a maledicência e a crítica injusta. E quando esses dois pecados se encontram por trás do véu do zelo religioso e da hipocrisia, produzem um veneno ainda mais mortal. José, ele viveu o ódio e a inveja dentro da sua casa. E por mais que não queiramos, acontece muito dentro da igreja. Acontece muito dentro da igreja. Nos versículos 19 a 28, vamos ver que a mistura do ódio, da inveja, levaram os irmãos de José a tramarem contra ele. Vamos ler? Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos que então, o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhes tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentar, o que eles fizeram depois? Se sentaram para comer. Viram de longe uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra. E aí, então eles propuseram em seu coração vender José como escravo para essas pessoas. Veja que José, ele foi de filho preferido a vendido como escravo. E inicia aqui o processo. Depois disso, José vai viver, no capítulo 39, ele chega na terra do Egito, é contratado por um senhor, ele é assediado pela mulher desse patrão, ela mente, falando que ele que atacou ela, ele vai para a prisão
de Faraó, onde eram presos os prisioneiros de Faraó. Nessa prisão, ele revela o sonho de 2 homens, o copeiro-chefe do rei e o padeiro. Revelou os sonhos, aconteceu da mesma forma que José havia predito. O padeiro-chefe, ele é morto, decapitado por Faraó. Aí ele fala para o copeiro: você vai ser restituído. Quando acontecer isso, lembre-se de mim. Ele é esquecido e depois de 2 anos ele é lembrado. Passou 12 anos de processo, 12 longos anos de sofrimento, mas José continuava confiando no Senhor. É o que fala em Gênesis no capítulo 41, 16. Vamos ver o que está escrito lá, Gênesis 41, 16. 41, 16 diz assim: respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Ele acreditava que, apesar de tudo, ele dependia de Deus. Apesar de tudo que aconteceu com ele, era para ele estar murmurando, era para ele estar reclamando, era para ele ter abandonado a fé, mas ele continua dependendo de Deus. Aqui aparece o segredo para vencer o processo de Deus na vida nossa. E ele sabia que o processo que ele estava enfrentando era momentâneo, porque ele acreditou nos sonhos que ele recebera. Ele acreditou que tudo que ele sonhou, tudo aquilo que ele viu em seus sonhos era um chamado. E lá no versículo onde lemos, 45:5, ele mostra a convicção que ele tinha de que foi Deus que me chamou para fazer um propósito específico. Por isso, ele não desanima no meio do processo. Eu acredito que Deus tem levantado homens e mulheres em nosso meio. Eu acredito que Deus tem levantado uma liderança e que no meio desse povo, no meio desse processo que é doloroso, muitos tendenciam a desanimar, a sentir-se recaídos, afligidos, mas eu quero te dizer nessa noite, você não vai desanimar em nome de Jesus, porque aquele quem chamou é fiel para cumprir. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Eu já quero partir para o final. O processo do chamado de Deus, ele é doloroso, o processo de Deus, quando ele escolhe alguém, ele machuca, mas ele forma caráter. Eu acredito que se um menino de 17 anos, onde viveu à sombra do seu pai, tivesse adquirido todo o governo do Egito, ele não saberia o que fazer. Mas em meio ao processo de Deus na vida de José, ele começa a aprender a depender do Senhor. Eu acredito que Deus começará a te ensinar a depender dEle. Eu acredito que Deus começará a te mostrar um caminho cheio de espinhos que você vai trilhar. Mas você pode pensar, eu não vou trilhar esse caminho não, cheio de espinho. Eu acredito que nenhum homem, nenhuma mulher em sã consciência
faria isso. Mas o que Moisés viu? O que José contemplou? O que o apóstolo Paulo viu no caminho para Damasco que mudou completamente a sua vida? Você pode pensar, seguir a Cristo é difícil, viver esse chamado é muito difícil e eu não consigo. Mas eu quero te convidar essa noite a olhar e a contemplar o que Isaías contemplou. Isaías, em seu livro, no capítulo 6, ele diz que eu vi a glória do Senhor e o seu manto cobria a terra. O seu manto se estendia sobre a terra. E aí então eu olhei para mim e vi que eu era um homem de impuros lábios e habitava no meio de um povo de lábios impuros. Paulo, que era Saulo e perseguidor da igreja, matava crente, ele caminhando para esse propósito de perseguir a igreja, ele tem um encontro e nesse encontro ele cai como morto, porque ele viu a glória do Senhor. Nessa noite eu quero te chamar para fechar os seus olhos para ver, fechar os olhos para contemplar a majestade do Senhor. E Ele vai te mostrar o quão importante é padecer por esse nome. Eu acredito que Deus começa a falar ao seu coração nesse momento. Eu acredito que Deus começa a falar ao seu coração nesse momento. No coração de alguns aqui nessa noite. Vem viver os meus propósitos. Eu estou te chamando para uma obra específica. Eu estou te chamando para viver algo novo. Eu estou chamando para você viver experiências novas. Que aos teus olhos humanos pode não parecer bom, pode não parecer atrativo, mas esses caminhos eu lhe garanto uma vitória no final. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor por um minuto. Fale algo a Ele. Fale algo a Ele. Fale algo a Ele. Isaías, um pouco depois, ele diz assim, a pergunta de Deus. Deus pergunta, a quem enviarei? A quem enviarei? Ele responde, eis-me aqui, Senhor, porque eu contemplei a tua face, eu contemplei a tua glória, eu não consigo mais viver longe dela, envia-me a mim.
Eu sei que é um pouco diferente da forma que eu costumo pregar, porque eu me empolgo, mas hoje eu queria trazer uma palavra bem racional, uma palavra bem pausada, sem emocionalismo, somente deixando o Espírito Santo falando diretamente ao seu coração. E eu me lembro agora do momento que Deus me chamou. Aleluia, 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 aleluia. Eu tinha por volta de 15 anos. E aconteceu um congresso na minha igreja e foi convidado o pastor Sandro Fontoura, eu me lembro, para pregar naquela noite. E quando eu vi ele ministrando, logo após, na noite seguinte, pastor Sinomar, na noite seguinte, Eliseu Rodrigues, se não me engana a memória, eu disse: eu quero isso para a minha vida. Eu acho que Deus escutou, porque Ele falou assim: eu também quero isso para a sua vida. E depois desse dia, todos os dias da minha vida, isso arde em meu coração. Não é uma vontade, é um ardor que me consome por inteiro. E hoje, pelo toque do Espírito Santo, eu acredito que Deus está colocando algo no coração de alguns aqui, para viver algo novo da parte dEle. Não uma vontade passageira, mas algo que vai te consumir por inteiro. Algo que vai te levar a perder noites de sono. Deus está te chamando. Deus está te chamando para viver experiências novas. Deus está te chamando para um propósito específico. Deus está te chamando para salvar vidas. Ele está te chamando para resgatar vidas com o seu talento, com aquilo que Ele já te deu, com aquilo que Ele já manifestou na sua vida. E você vai ser especial nas mãos do Senhor. O propósito dEle não será frustrado, que os propósitos de Satanás serão frustrados em o nome de Jesus. Quando aceitamos esse propósito, quando aceitamos o chamado de Deus para viver os propósitos dEle, o inferno se levanta, o inimigo se levanta. O povo de Israel falou: nós vamos. O faraó disse: não vai não. Moisés disse: vamos sim. O faraó começou a pesar a mão sobre o povo judeu, sobre o povo israelita, esquecendo que acima tinha um Deus com a mão muito maior. E o grande eu sou começou a pesar a mão sobre Faraó. E aí você conhece o restante da história. Vem as 10 pragas, o povo israelita sai da nação do Egito. E aí chega
um momento que ele se encontra na frente do Mar Vermelho. Atrás vinha o exército de Faraó. De um lado, montanhas. Do outro lado, montanhas. E aí eles perguntam: e agora? E agora? Eles ainda não tinham entendido o poder de Deus. Eles não tinham entendido ainda quem eles serviam. Aí agora Deus responde: calma, Moisés, eu vou mostrar quem eu sou. Toca no mar e ele se abrirá. Talvez você já começou a aceitar os propósitos de Deus na sua vida e tem sobrevivido sobre a sua vida coisas inexplicáveis, coisas que você não sabe de onde aparece, que tem dificultado a sua vida, que tem te desanimado. Mas eu quero te dizer: o Senhor abre caminho no meio do mar. O Senhor não deixará os planos dele serem frustrados na sua vida. Eu não ia fazer isso nessa noite, mas eu quero convidar à frente aqueles que acreditam ter um chamado de Deus para a sua vida. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Se um desejo de fazer algo pelo Senhor, não fica com vergonha, não sinta envergonhado. Se você acredita que tem algo, que quer viver um propósito de Deus aqui na terra, vem à frente. Se você acredita que tem um chamado de Deus, vem à frente. Senhor, meu Pai, meu Deus, eu quero apresentar a vida de todos aqueles que acreditam que tem um chamado do Senhor. Talvez ele ainda não entendeu o que o Senhor quer para a vida dele. Talvez ele ainda nem conhece o Senhor ainda, mas que o Senhor nessa noite venha se revelar a essa pessoa. Que o Senhor venha se revelar a essa pessoa aqui nessa noite. E que a tua glória venha tomar a vida dela. Que a tua glória venha impactar a vida dela de uma maneira sobrenatural, que ela não queira mais viver para ela, que ela venha considerar a vida dela como perca. Senhor, faça queimar no coração dessa pessoa, Senhor querido, o teu propósito. Faça queimar no coração dessa pessoa aquilo que o Senhor tem para a vida dela. Oh Deus, Deus poderoso.
Desce sobre as águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Amém. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, que haja edificação e crescimento da parte do Senhor. Amém.